Ah, Vai com fazer bem pra certeza. musculatura. Vai pôr whey, né, junto no vinho ali. Isso, bate assim. Bora pra onde agora aí? Cheirinho do campo. Ô, que delícia, cadê? Na Rádio Bandeirantes, Agromais. E aí, Thiago Silva, semana passada você foi lá pro meu querido estado de Goiás, na cidade de Rubiataba. Nesse final de semana, acho que não tem ida pra lá não, né? Vai trampar, Thiago? Boa tarde. Oi. Oi, Joel, boa tarde para você, boa tarde para Ana, boa tarde para todos. Não, eu não vou estar de plantão esse final de semana, mas eu vou ficar aqui em Brasília mesmo. Vou aproveitar para descansar um pouquinho. Ah, é bom. Às vezes viagem acaba enchendo o saco, cansando, quando você faz uma no rabo da outra, né? É bom às vezes ficar parado sem fazer nada, né? É verdade. Ô, Tiagão, vamos lá. O papo de novo é fertilizante, né? E agora o Irã tá na parada. O Irã que também tem sanção. Sanção imposta pelos Estados Unidos. Como que a sanção imposta pelos Estados Unidos pode afetar o Brasil? Visto que o Brasil está querendo buscar um cadiquinho de fertilizante lá no Irã também, né? Sendo que o mercado russo está fechado, você tem que ir para as alternativas. Como é que fica esse cenário aí, Thiago? Pois é, Joel, essa notícia saiu hoje, logo pela manhã. O ministro das Relações Exteriores, Marcelo França, quer conversar aí com o secretário de Economia dos Estados Unidos para tentar reduzir um pouco dessas sanções contra o Irã. O Irã é um grande produtor de ureia e também é um dos fertilizantes que é utilizado aqui no Brasil para fazer a correção do solo antes ali de receber as sementes aí e para fazer a produção de soja, de milho e de tantos outros aí, outros grãos que a gente tem plantado aqui no Brasil. Então, de fato, a gente também precisa desse produto. Mas o Irã sofre também aí com algumas sanções, desde aquela questão das armas nucleares que ele tinha lá atrás, os Estados Unidos impôs aí essas sanções ao Irã. Agora precisa se fazer essa negociação. A gente vem falando aqui ao longo da semana dessas questões dos fertilizantes, principalmente quando essa sanção do fertilizante foi colocada contra a Rússia, que a ministra Tereza Cristina acertadamente disse que fazer esse tipo de sanção seria colocar em risco aí a cadeia alimentar do mundo, né? Não é só aqui do Brasil, a segurança alimentar de todo mundo, e de fato isso vem acontecendo, e o Brasil vai buscando meios aí de sair dessa situação. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já foi lá no Canadá, mas no Canadá também existe algum tipo de greve, existe algumas coisas que estão colocadas lá, desde a questão da pandemia também, que é uma coisa interna deles, e isso pode afetar também o transporte aí desses fertilizantes vindo de lá. E até que se negocie tudo, demora também, né, para ser feito, para poder chegar esse fertilizante até aqui ao Brasil. Então o Brasil vai buscando esses outros mercados aí, e o Irã também agora entra na mira dos brasileiros aí, para tentar buscar essa ureia que também é utilizada aqui no Brasil. De fato, ainda existe a possibilidade, não foi afirmada ainda que essa reunião vai acontecer, a gente não sabe quando vai acontecer. A informação do Ministério é que seja o quanto antes, que tenha esse encontro aí do chanceler brasileiro com o secretário americano, para tentar diminuir ou pelo menos suspender aí essa sanção contra o Irã. Fato é que os Estados Unidos não estão dispostos a recuar pelo jeito em nada. Isso também afeta a produção deles, porque eles também estão enfrentando crise lá com a questão dos fertilizantes. Não é uma coisa só aqui no Brasil, é o mundo inteiro que está com isso. Todos os produtores mundiais estão preocupados com essa possibilidade de faltar fertilizantes. E a gente fala, Joel e Ana e amigos aqui da Rádio Bandeirantes, de uma safra que está batendo na nossa porta. Porque nós estamos acabando de colher agora a safra de verão. Vamos chegar na segunda safra, que é conhecido como milho safrinha. Já tem algumas regiões que começaram a plantar aí o milho. Ela veio um pouco melhor, um pouco mais forte, porque as condições climáticas, principalmente no sul do país, mudaram e melhoraram bastante. Então ela veio um pouco mais forte em algumas localidades, porque não é todo o sul do país que produz o segunda safra. Tem também o milho que vai ser plantado agora, que já é uma cultura perene lá do Rio Grande do Sul, e pode dar uma melhorada aqui para o Brasil também, mas a gente precisa saber como vai ficar a safra 2022-2023. Isso é uma inércia, é uma incerteza total, e a gente vai seguir acompanhando aqui no AgroMais e informando aqui os ouvintes da Rádio Bandeirantes o que vai acontecer nos desdobramentos aí desses próximos passos do Ministério. Agora deixa eu dar uma notícia boa para vocês para encerrar minha participação aqui na sexta-feira. Lembra que a gente falou no início da semana que o trigo ficaria mais caro, que o pãozinho ficaria mais caro? Sabia que o Brasil está preparado para se tornar aí um grande produtor de trigo a nível mundial?
Até em Roraima, Joel, já está plantando trigo e pode ser que lá nessa região seja feito 2 safras, uma a mais do que o normal que a gente vê aí em outras regiões. O trigo se comportou muito bem naquela região. Ontem o Celso Moretti, que é presidente da Embrapa, falava para a gente aqui dessas pesquisas que estão sendo feitas por lá. O trigo lá em Roraima, ele levou 66 dias para ficar produzido. Uma coisa que a gente leva aqui 90, 120 dias aqui no Cerrado e também no Sul. Lá em Roraima faz, acima da linha do Equador, se produz trigo aí em 2 meses. Ou seja, podemos tornar, o Brasil tem condições aí para se tornar um grande exportador e produtor de trigos aí já nos próximos anos, viu? Ótimo. Quanto menos quanto mais, na verdade, a gente tiver de produção e ficar independente da necessidade de comprar de fora do país, melhor pra gente, né? Pô, Ana, o Thiago sabe muito bem. O nosso Cerrado, né, Thiago, há pouco tempo era desprezado. Há poucas décadas, né? Acho que umas 2 ou 3 no máximo, não se pensava em plantar soja, por exemplo, no Cerrado. A Embrapa, felizmente, através da correção do solo, através de sementes especializadas naquele tipo de solo, conseguiu criar alternativas e hoje o Cerrado é o maior produtor de soja do Brasil, uma das regiões que mais produzem grãos no mundo. Então é muito bom saber que o Brasil ele tem, acima de tudo, especialistas, cientistas capazes de utilizar as riquezas que temos através dessas correções, através desses artifícios. Veja como a pesquisa é importante e jamais deve ser desprezada. Não é isso, Tiagão? Com toda certeza. A Embrapa ela tem um papel fundamental no crescimento de todas as culturas aqui no Brasil, principalmente nessas 2 que você citou, a soja. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, muita gente pensa que aqui é só o centro da política e que só prédio. Muito pelo contrário, a gente tem uma produção aqui de soja muito grande, que é a RID, a região integrada do Distrito Federal, que pega desde do estado de Goiás e vai até a parte do Mato Grosso também, que é muito forte, tem uma produção de soja muito grande. O melhor trigo do Brasil para panificação é produzido aqui no Distrito Federal, aqui no PADEF, no Programa de Assentamento dirigido do Distrito Federal, liderado pelos gaúchos aqui, fica bem pertinho da gente aqui no centro de Brasília e produz um trigo de excelente qualidade. Tudo isso graças à tecnologia, graças à Embrapa, que muda a semente, que corrige o solo e faz com que o Brasil seja aí um grande produtor. Você disse muito bem, não podemos nunca, jamais desprezar a pesquisa, porque sem ela o agronegócio não produz nada. Você imagina o potencial que o Brasil tem, cara, nessa linha de raciocínio. É uma coisa gigante. Sabe aquela frutinha, blueberry, aquela frutinha gringa lá dos Estados Unidos? Você vê em filme, às vezes você compra ela aqui, muitas vêm de fora do Brasil, tem elas enlatadas ali para caldo e tal. Já estão produzindo até no Cerrado. O Thiago sabe disso. Estão desenvolvendo a produção da blueberry aí no Cerrado e bem pertinho de você. Né? São coisas surpreendentes. De fato, e é muito perto. Agora, Joel, o mais interessante de tudo isso que eu falei aqui dessa questão de plantação, de estender a área de culturas, a gente não está falando de estender a área de cultivo. É uma coisa diferente da outra. Isso tudo, com o Brasil produzindo tudo isso, sem desmatamento, sem mexer nas áreas, simplesmente com as áreas que a gente tem hoje para produzir. Aumentando então, a produtividade. A produtividade. Imagine só a potência que nós podemos virar. Eu ouvi aqui esses dias no AgroMais uma questão muito interessante, que o Brasil precisa se tornar, de fato, um país forte, tendo a sua soberania alimentar. A gente tem condições para isso, nós temos condições de exportar para o mundo e de produzir aqui para a gente também, sem ficar tabelado com dólar, com os nossos alimentos acessíveis e alimentando o mundo inteiro. A Ana falou uma coisa muito interessante, quanto mais a gente produzir, menos nós vamos depender lá de fora e mais barato vai ficar os alimentos aqui na nossa mesa. Nós produzimos alimentos para 1 bilhão de pessoas, só que nós precisamos ir com essa linha de raciocínio que vocês abordaram agora aqui, você e a Ana. Produzir com independência os alimentos que são estrategicamente mais importantes, dentre eles o trigo. Então é aí que está o direcionamento político também em cima disso. Né? E para você começar uma história como essa, para aumentar a produtividade, você tem que ter adubo, você tem que ter fertilizante. Por isso que hoje o mundo está discutindo a questão fertilizante. Os fertilizantes que vêm em grande escala da Rússia, da Ucrânia e que por motivos óbvios não virão mais, como vinham antes. Valeu, Thiago. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço, final de semana. Ótimo final de semana para vocês. Até segunda. O que você acha de ir para o intervalo, Ana, às 2h15? Acho bom. É?